Sempre um privilégio compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Hoje uma palavra que, de fato, falará um pouco da nossa essência, das nossas origens, reforçará as bases de fé que temos, claro que não todas, mas algumas das mais importantes como cristãos e presbiterianos. A Igreja Presbiteriana do Brasil completou 165 anos no último dia 12 de agosto. Então, nós queremos celebrar a Deus junto com todo este povo. Hoje, nós temos igrejas em todos os estados da federação. Somos mais de 1 milhão de membros ou discípulos ou discípulas de Cristo Jesus no solo brasileiro. Então, uma igreja de fato relevante, é a igreja protestante mais antiga no Brasil. Então, é inquestionável a importância dessa denominação no solo brasileiro em todo o mundo. E você, com certeza, deve se alegrar, primeiro por ser cristão, e depois por ser presbiteriano. Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até ao Mar Grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que Deus nos ilumine, nos inspire, aqueça o nosso coração através da ministração da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de sermos presbiterianos, somos cristãos. Antes de termos o nosso nome arrolado num rol de membros de uma denominação, nós devemos nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós sabemos que não temos exclusividade de salvação, porque Deus salva quem quer, como quer, onde quer. Ele tem os seus eleitos e os seus chamados nos 4 cantos deste mundo, nas mais diversas denominações, porque o vento sopra onde quer, amém? Mas é fato que a igreja presbiteriana tem servido aos interesses do reino de Deus desde o seu nascimento. Sabemos que esta denominação é filha da reforma protestante do século XVI. Calvino, reformador,
também deste século, é considerado o pai do presbiterianismo. Então, a nossa teologia advém da palavra, também do movimento reformado. O nosso sistema de governo, ele vem da palavra, mas também das necessidades que surgiram das igrejas novas pós-reforma protestante. Então nós estamos aqui falando de uma igreja de séculos e que tem glorificado a Deus ao longo de todos esses anos. Precisamos ter a consciência do chamado, daquilo que Deus reservou para nós neste tempo. Esta igreja tem feito muito bem um trabalho de projeção da fé e dos princípios para as novas gerações, e eu creio que isso se deve à força do seu púlpito. Então, nós não podemos deixar de encarar esse desafio que temos como essa geração que está plantada no século 21, que é justamente essa tarefa de continuarmos reverberando os princípios da palavra de Deus e algumas dessas características que serão aqui relembradas nesta ministração. Sabemos que o trabalho presbiteriano iniciou no Brasil através de um missionário chamado Ashbel Green Simonton. Ele que pelos idos aí de 1855 recebeu uma chamada, uma convocação especial de Deus para o ministério pastoral, e então ele decidiu vir para o Brasil. E quando foi questionado sobre esta escolha, uma vez que o Brasil ainda era quase que um submundo, um país ainda subdesenvolvido, ele então respondeu que a sua segurança estava em cumprir a vontade de Deus, que não haveria para ele um lugar mais seguro do que o propósito de Deus, e que se ele não estivesse cumprindo a vontade de Deus, nenhum lugar lhe seria seguro. Então já vamos aprendendo, à luz dessas experiências e da própria palavra, que de fato estamos seguros, temos a garantia dessa paz, desse significado, dessa plenitude na vida, quando cumprimos cabalmente a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer, é poder desfrutar plenamente desta vida, só nessa ambiência de obediência. O cristão, ele pode fluir verdadeiramente com seus dons e talentos e glorificar a Deus diante daquilo que lhe foi confiado. Então, amados, nós temos aqui algumas características que nos definem como cristãos e como presbiterianos. E a primeira dessas características é a confiança inabalável na soberania de Deus. O texto que lemos fala da soberania de Deus. Aparece aqui o nome de Deus, no hebraico original, Jeová, que significa o Deus que é, o Deus que existe, o Jeová. O próprio nome Josué está relacionado à soberania salvífica de Deus, porque Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que chama, e esse Senhor que se revela particular e pessoalmente, a despeito da sua grandeza, da sua glória, Ele de fato é totalmente diferente, e era totalmente diferente das entidades egípcias, por exemplo, que eram muito associadas com, por exemplo, forças da natureza e até mesmo com figuras de animais. Ao contrário desses deuses egípcios pagãos, o Deus de Israel, Ele tem ouvidos para ouvir, Ele tem olhos para enxergar, Ele tem boca para falar, Ele tem mãos para tocar, Ele tem pés para caminhar com o seu povo. Ele é soberano, mas a sua glória não o distancia dos seus escolhidos. Esse Deus, Ele é soberano para salvar. A salvação não acontece no coração do homem antes de já ter acontecido no coração de Deus. A Bíblia toda testemunha acerca da soberania de Deus ao salvar.
Você que é presbiteriano, um presbiteriano raiz, não um presbiteriano Nutella, você não deve acreditar em livre-arbítrio. E eu já estou aqui afirmando, porque talvez, se eu perguntasse aqui quantos acreditam em livre-arbítrio, talvez pelo menos uns 2 iam levantar a mão. Porque talvez não fomos ensinados na devida proporção acerca desse assunto, ao longo dos anos da nossa fé. Por isso, cultivamos uma fé que é metade presbiteriana, calvinista, metade arminiana. Em alguns momentos somos presbiterianos, em outros somos arminianos, em outros momentos cremos que Deus tem a soberania na salvação, em outros nós acreditamos que de fato somos nós que escolhemos a Deus. Então me permita explicar essa verdade bíblica para você. Deus é soberano para salvar. O homem, depois da queda, na sua natureza pecaminosa, ele não tende para o bem. Ele é totalmente desprovido de qualquer competência para manter-se na prática do bem. Esse homem, após a queda, o pecado original, ele é um ser morto espiritualmente. Ele dorme o sono da morte espiritual. E como um morto, ele não tem condições de reagir, de falar, de perceber, de escolher, de ter vontades, de dizer sim ou de dizer não. Ele simplesmente está morto. Então, ele só pode responder ao chamado de Deus. Ele só pode ser salvo se o próprio Deus lhe despertar desse sono da morte. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirmou isso: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É fato que esse assunto da eleição, da predestinação divina, essa temática que afirma que Deus, Ele salva quem quer e como quer, ela deve ser encarada com o devido temor. O próprio João Calvino, nas Institutas, ele diz isso: não tenha você uma curiosidade atrevida de querer entrar numa esfera que não é a sua. Agora, entenda que Deus é a sua própria regra. Entenda que as respostas que você pode oferecer para Deus, é Ele mesmo quem te capacita para tal. Certa feita, ouvindo uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, ele trouxe um exemplo bonito, que mostra a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então ele disse: você passa em frente a um barracão, e lá fora, na rua, na fachada, você vê uma frase que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus. E aí, imagine que muitas pessoas passam em frente a esta comunidade, muitas sequer leem esta frase, este versículo. Algumas leem, mas não são tocadas e muito menos entram nesse espaço. Mas algumas pessoas, elas leem este versículo, elas são tocadas pelo Espírito Santo, elas são convencidas, elas entram naquele ambiente. E aí você diz: está aí, pastor, o movimento foi delas. Elas vieram, correto? Sim ou não? Depende. Quando essas pessoas adentram esse ambiente, elas encontram um outro versículo: só vem a mim aqueles que o Pai me envia. Então isso nos mostra que, do início ao fim, a salvação é uma obra de Deus. Nele começa e nele termina. Meu irmão, as escolhas que você faz no seu dia a dia, hoje você escolheu com qual roupa viria, você deve ter escolhido uma refeição no café da manhã, talvez você não vai almoçar em casa, e você
está aí pensando, poxa, onde eu vou almoçar hoje? E lembre-se de também, às vezes, fazer escolhas de convidar um pastor para almoçar junto com você. Tá certo? Tem domingo, irmãos, que pastor recebe 10, 15 convites para almoçar. Mas tem domingo que fica no vácuo, não vem um. Não vem um. Vocês já assistiram aqueles videozinhos do casalzinho de novo casado? Que os dois ficam na expectativa de um dos pais ligarem para falar, vem almoçar em casa. E quando um dos pais liga, a mãe liga, um até faz barulho de panela para simular que o almoço já estava acontecendo, mas está coisa nenhuma. Está todo mundo ali orando, pedindo que venha o convite para o almoço. Então, essas escolhas que fazemos não tem a ver com livre-arbítrio. Isso é livre agência. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade, que não é tirada diante da soberania de Deus. Livre-arbítrio, depois da queda original, não existe, porque nós não temos condições de decidir. Isso parece absurdo, mas não é, pastor Emerson. Você que é pai, estou vendo aqui uma irmã com a sua filhinha, né? Está ali dormindo, não está dormindo, ela está prestando atenção, ela sabe que eu estou falando dela lá. Assim são as crianças, bênçãos. Você, mamãe, você liberaria sua filha para um rolê na cidade de Londrina, nas rodovias aqui, que perpassam o nosso município, sem qualquer tutoria sua? Você liberaria? Por que não? Porque ela é uma criança, e apesar de ser muito esperta e inteligente, ela não tem condições de tomar todas as decisões que ela precisa. Pode ser que numa euforia da criança, pode ser que, não é, querendo brincar, correr atrás de andando numa bicicleta, correndo atrás de uma bola, essa criança venha a ser atropelada. É por isso que aquele que tem a competência segura nas mãos de uma criança e a leva a um destino final também seguro. Então veja só, se nós acreditamos que uma criança ela não pode seguir o rumo da vida, por que nós temos tanta dificuldade de crer que de fato quem decide é Deus e não nós? Você acreditar no livre-arbítrio é você aceitar que uma criança pode sair correndo, perambulando pela rua, fazendo aquilo que ela quer, porque de fato é ela que decide. Então, isso não é absurdo, isso é o mais lógico possível. Então, esse Deus, Ele é soberano para salvar, diga comigo, salvar. Mas esse mesmo Deus que é soberano para salvar, Ele é soberano para sustentar. Diga, Deus cuida de mim, plenamente. Diga, eu estou seguro, nos braços do meu Pai. Como é bom saber que Ele cuida de nós. Josué, ele recebeu esta palavra depois da morte de Moisés. É fato que períodos de transição trazem medos, inseguranças, nos trazem novas responsabilidades, porque nos colocam diante do novo. E é por isso que, nesses períodos, principalmente, nós precisamos depender totalmente desse cuidado soberano de Deus. Crer que Deus, Ele é soberano para sustentar, é você entender qual é o seu lugar nesse plano, nessa vida, e também entender qual é o lugar de Deus, e saber que nada passa desapercebido aos seus olhos. Esse Deus que foi soberano para conduzir o seu povo à terra da promessa, para lhes guiar entre tantas adversidades, Ele não perdeu a mão da história. Ele continua governando soberanamente todas as coisas. A instabilidade, a bagunça da terra, com certeza se contrapõe à estabilidade do céu, ao equilíbrio do céu. Os salmos trazem muito essas referências. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 11, o que pode fazer o justo quando os fundamentos da terra são abalados?
há uma resposta ali do próprio salmista, que diz: Deus está no seu santo templo. Então, você pode não ter todas as respostas rápidas, superficiais, você pode estar diante do silêncio de Deus, como aprendemos aqui no domingo passado. O silêncio de Jesus gerou uma profundidade de relacionamento com aquela mulher cananeia. Quem sabe você vive situações assim, mas lembre-se que Deus, em sua soberania, Ele permanece no controle, e Ele não vai te entregar, por conta das tuas urgências, respostas rápidas e superficiais. Basta você saber aonde é que Ele está. Ele está no seu santo templo, governando tudo que há, todo o universo, não apenas a terra, mas todo o universo, permanece sob os olhos atentos deste Deus que o preside. Então essa convicção de fé, irmãos, deve nos sustentar muito mais do que respostas pontuais que você acha que Deus não te entrega. Se você caminha por princípios, por que você vai exigir que Deus te dê respostas rápidas e receitas da felicidade, se Ele já te disse: a você basta saber quem você é em mim e quem eu sou e aonde eu estou. A você basta saber que, ainda que a sua vida esteja aparentemente sem chão, eu permaneço no controle de todas as coisas. Então descansa o seu coração, entregue-o nas mãos do Senhor. Já que estamos falando aqui do presbiterianismo, é bom reforçar isso. Calvino tinha um símbolo que definia a sua teologia, o seu trabalho, que era uma mão segurando um coração, e uma frase: nas tuas mãos, ó Deus, te entrego o meu coração, pronta e sinceramente. Então, o cristão presbiteriano, ele precisa crer na soberania de Deus. Nada te trará mais paz nesta vida do que a confiança inabalável na soberania de Deus. Ele é soberano para salvar e Ele é soberano para sustentar. Louvado seja Deus. Segundo lugar, este povo, além de confiar na soberania de Deus, é um povo que vive a comunhão dos santos e que apresenta um trabalho comprometido na obra do Senhor. Nós, como presbiterianos, como cristãos, nós devemos valorizar a comunhão, devemos valorizar esse encontro de vidas, de presenças, de dons, de talentos, de vocações, porque aqueles que creem que foram devidamente chamados, eles não têm ciúmes da vocação dos outros, eles não têm medo do espaço dos outros, eles não perdem o seu espaço porque os outros estão também com seus espaços, eles não têm os seus talentos e competências abafadas porque outros também os têm. Tudo isso é colocado a serviço do reino de Deus e para a glória de Deus. Quando olhamos para este texto, nós vemos uma convocação de Deus aqui. Ele convocando sacerdotes, convocando líderes das tribos, todas as tribos, principalmente homens hábeis, competentes para a guerra, para a batalha, inclusive as tribos que ficariam daquém do Jordão, deveriam se engajar e se envolver nas batalhas, até que Deus lhes desse lugar de descanso. As tribos de Rúben, de Gade e de Manassés. Essas tribos não ficariam com as demais. Mesmo assim, deveriam pagar o mesmo preço. Deveriam engrossar as fileiras desse exército, até que Deus lhes desse vitória. Isso mostra para nós, irmãos, que o nosso envolvimento, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade com o reino de Deus e com a igreja deve superar e suplantar os nossos interesses pessoais.
Se você decidir permanecer na igreja só quando os seus interesses pessoais estiverem em voga, então, meu irmão, dificilmente você encontrará uma estabilidade no meio do povo de Deus. A sua paixão, o seu envolvimento, o seu engajamento, a sua alegria, a sua entrega, o seu amor, o seu zelo na obra de Deus, precisam ser características firmadas nos princípios e não necessariamente nas circunstâncias. Nós somos uma igreja de um sistema representativo de governo. Nós temos um conselho, uma diretoria formada por diversas pessoas. Imaginou se de repente as decisões que não agradam a todos fossem automaticamente gerar divisões? Aonde estaríamos? Então, ainda que o meu interesse particular não seja atingido do jeito que eu espero, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria, porque o todo está sendo contemplado, porque a visão de Deus está sendo preservada, e é melhor abrirmos mão da nossa própria visão, quando essa não se coaduna com a visão de Deus. Então o seu engajamento, o seu comprometimento, ele precisa ir além dos interesses pessoais, das promoções ou projeções pessoais. Esse trabalho deve ser zeloso, porque zeloso é Deus. No livro de Josué nós encontramos esse tema com muita força. Deus é zeloso. Deus, Ele quer que o seu trabalho seja feito com excelência, com esmero, com cuidado, atentando aos detalhes. Por isso, quando olhamos aqui em algumas passagens, encontramos esses princípios. Capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por isso é que encontramos essa chamada para a circuncisão no capítulo 5, porque este povo que ali estava para herdar a terra nasceu no deserto e a maioria não tinha ainda sido consagrada para a glória de Deus. E nós sabemos que no Antigo Testamento a circuncisão, ela representava esse processo de separação, de chamado para pertencer ao povo eleito e santo. Era o início, a marca do início desta caminhada de pertencimento ao povo de Deus. Nós vemos também aqui essa chamada, esse zelo de Deus, quando lemos, por exemplo, o capítulo de número 7, que fala sobre o pecado de Acã, e como Deus visitou com ira e com consequências duríssimas essa nação, por conta de um pecado oculto. Então, este Deus, Ele é Deus zeloso, e Ele exige que a sua obra seja feita com o mesmo zelo. Mas louvado seja o Senhor, porque a Deus pertence o querer e o realizar. Se Ele quer algo de nós, então Ele nos capacitará para fazermos isso. Irmãos, aquela geração tinha consciência da sua importância no reino de Deus. Eles sabiam daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Eles não foram tão bons na projeção de fé para as futuras gerações, porque com a morte de Josué e dos anciãos de Israel, a Bíblia diz que as novas gerações debandaram. O livro de Juízes mostra esse afastamento após a morte desses homens. Precisamos pedir que Deus nos dê graça, para não apenas fazermos aquilo que nos cabe nesses dias, mas para que também inspiremos as novas gerações. Interessante que esse trabalho que fez com que alguns carregassem pedras, literalmente, foi o que deu base para que as futuras gerações, ainda que de certa forma distantes, pudessem ter uma referência daquilo que Deus havia feito no passado. As pedras que foram tiradas do Jordão, depois você leia aí o capítulo 3, o capítulo 4 de Josué, essas pedras elas foram colocadas num lugar que recebeu o nome de Gilgal, onde as pedras rolam, onde a história continua,
ou deve continuar. Esse é o significado desta palavra. E essas pedras serviram de memorial para as futuras gerações e serviram também de altar de adoração. Então, meu irmão, não murmure, porque você tem o privilégio de trabalhar na igreja e no reino de Deus. Não reclame, porque o Senhor te conferiu responsabilidades. Você precisa ficar com a barba de molho se o teu ministério está trazendo mais peso do que leveza. Se o teu fazer na igreja está te deixando chato, amargurado, azedo, um crítico de plantão, não foi para isso que Deus te chamou. Se isso está acontecendo no teu coração, a culpa não é de Deus, é tua. É porque o ritmo que você está dando ao ministério que te foi confiado é um ritmo muito mais humano do que divino. Eu sei que nós temos as agruras ministeriais, eu sei que nós temos as tristezas no ministério, mas quando nós somos dominados por elas, e isso nos faz arrefecer, nos faz abrir mão precipitadamente daquilo que nos foi comissionado, então pode ser que realmente essa seja uma fase onde devemos voltar para Deus, clamar pela sua misericórdia, para que Ele renove em nós a alegria da salvação, a chama do primeiro amor, o brilho nos olhos, para que você volte a sentir esse cheiro aromático do óleo da unção que tocou a sua fronte quando você foi chamado. Eu quero encerrar esta palavra e pedir que a equipe de louvor, por gentileza, me acompanhe aqui. Há uma terceira característica dos cristãos presbiterianos, além de confiarem plenamente na soberania de Deus, além de viverem a comunhão dos santos e o trabalho do povo de Deus. Este povo é um povo comprometido com a palavra como a sua única e infalível regra de fé e de prática. O compromisso com a palavra seria a garantia de sucesso para Josué e o seu povo. É interessante a orientação que foi dada a Josué. Ele, na verdade, deveria apresentar um zelo, um cuidado com a lei de Deus. Ele deveria falar a respeito dessa lei. Ele deveria meditar nesta palavra. Ela deveria ser a base e dela ele não poderia desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que ao longo da história, os cristãos protestantes assumiram a palavra de Deus como a sua única e infalível regra de fé e de prática. Para nós, irmãos e irmãs, olha aqui, a tradição oral não tem a mesma autoridade do que essa tradição escrita. A transmissão oral dos mandamentos, ela só tem valor se ela estiver submissa na transmissão escrita e registrada das Santas Escrituras. Os protestantes, diferentemente dos católicos, e eu falo isso com todo respeito, se você está aqui e é católico, segura aí. Vou explicar. A reforma protestante, ela aconteceu trazendo uma bandeira, várias, mas uma delas, somente as Escrituras. Por quê? Porque já naquele período, havia duas fontes de autoridade para a igreja. Uma era a Bíblia, ok. Mas a outra eram os dogmas papais, as decisões dos bispos, dos padres, do Papa, nos concílios da igreja. E na prática da Igreja Católica, e se você, eu não estou falando nada escondido de ninguém, não estou falando besteira, se você procurar aí na internet, você vai ver alguns padres, inclusive, questionando os protestantes. Mas é lógico, nós não cremos só na Bíblia, para nós, a transmissão oral dos mandamentos tem o mesmo peso que a Bíblia, e na prática tem até mais. Então, na prática, se um Papa, ele diz A e a Bíblia diz B, então o católico ele vai ficar com o A e não com o B. Portanto, ele vai ficar com a transmissão oral do ensinamento e não com a transmissão
com os princípios registrados e escritos e firmados na palavra. Os protestantes, eles são caracterizados como o povo da Bíblia, irmãos, principalmente os presbiterianos. É uma vergonha você ser presbiteriano e não conhecer Bíblia. É verdade. É assim ou não é, pastor Hermes? Os presbiterianos, os pastores presbiterianos, por isso que os pastores aqui têm que se coçar. Tem que ler Bíblia, tem que estudar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ser ministrado, tem que aprender. Pastor Hermes, esses dias estava ministrando aqui, estava compartilhando comigo, na verdade, uma pesquisa, que diz que igrejas até 200 pessoas, qualquer liderança vai bem, porque ela consegue acompanhar particularmente, mas para romper com esse número, o pregador, o pastor não pode ser apenas o pastor. E eu não estou depreciando aqui a figura do pastor com isso. Mas essa comunidade que almeja ganhar mais vidas, ela vai ter que ter pregadores que atraiam pessoas que têm fome da palavra. Pastores, pregadores. Pregadores, pastores. Os presbiterianos são por excelência o povo da Bíblia. Da Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento, a Bíblia é a nossa luz, a Bíblia é a nossa regra, a Bíblia ela é a espada, a Bíblia ela é o bálsamo, a Bíblia, amados irmãos, é a palavra de Deus. É um guia infalível, inerrante, coerente, coeso, confiável, suficiente para nós. Você pode pegar qualquer atalho, mas se não voltar-se para a palavra, sua fé será rasa. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que nós podemos ser como foi Saulo, que recalcitrava contra os aguilhões, que se opunha à palavra e aos ditames de Deus, e quanto mais o fizermos, mais sofreremos. Ou nós podemos ser como aqueles ouvintes da pregação de Pedro, como está lá em Atos capítulo 2, que foram compungidos pela palavra. Você pode se opor à palavra, ou você pode se render à palavra. De qualquer forma, ela irá te ferir, mas nesse último caso, quando somos feridos de morte pela palavra, nós somos de fato inseridos no processo do Evangelho. Vamos morrendo para que Cristo viva em nós. É a morte do ego, da vaidade, da soberba. É a mortificação da carne, dos desejos carnais. Meu irmão, todas as vezes que você vier para o culto, viu, minha irmã? Diga ao Senhor: Pai, hoje me mata um pouco mais. Os cristãos não têm que sair mais vivos de si mesmos dos cultos, eles têm que sair mais mortos. Pelo poder da palavra.